Nós vamos então começar a nossa aula desse domingo, dia 13 de abril de 2025. Vamos às nossas figurinhas. O pastor falou que tinha e realmente tem mesmo. Vamos lá. Opa. Muito bem. Nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Temos caminhado capítulo por capítulo e chegamos ao capítulo 7. Eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 7, e deixe-a aberta neste capítulo. Atos, capítulo de número 7. Nós vamos orar, vamos ter mais uma oração, pedindo que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos capacite na compreensão da sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pelo amor do Senhor sobre a nossa vida. Te agradecemos pelo sol que brilha, pela renovação das tuas misericórdias sobre nós. São elas, segundo a tua palavra, a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender a tua palavra e, acima de tudo, vivê-la para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Esse é o esboço do livro, os irmãos já sabem, já conhecem. Ele está dividido em 3 partes. Primeira, o Evangelho em Jerusalém e na Judeia, capítulos 1 a 7. Segunda, o Evangelho em Samaria, capítulos 8 a 12. E terceira, o Evangelho nos confins da terra, capítulos 13 a 28. Hoje nós vamos terminar a primeira parte do livro. Vocês estão vendo aí em vermelho, que vai até o capítulo 7. A nossa ideia é estudar o capítulo 7, portanto nós vamos terminar as 2 primeiras fronteiras do livro, Jerusalém e Judeia. Então hoje vamos terminar a primeira, depois avançamos para a segunda. Domingo passado nós estudamos Atos 6, um capítulo curtinho que fala sobre a eleição dos diáconos. Também começamos a ver sobre Estevão. Veja aí no capítulo 6, versículos 3 e 5, fala sobre a escolha de 7 homens. Atos 6, 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, foi isso que nós falamos no domingo passado, a escolha desses homens. E nós demos um destaque para Estevão, que é o primeiro nome que aparece aí na lista no versículo 5. Muito bem, Estevão foi levado para o Sinédrio, o Tribunal Eclesiástico Judaico, e hoje nós vamos ver este longo capítulo, e o tema que eu dei aí para ele foi, obrigado Diego, a defesa de Estevão. Irmãos, este capítulo ele é muito interessante, grande, rico, e eu não sei se você já leu este capítulo, mas ele é interessante porque nós temos, obrigado Diego, nós temos aqui o maior sermão do Novo Testamento com o maior número de citação bíblica. É interessante que aqui em Atos 7, Estevão fez cerca de 50 citações do Antigo Testamento. Aqui em todo este capítulo, 50 citações, de cor.
Estevão estava diante do Sinédrio, o tribunal eclesiástico judaico, e ele vai apresentar a sua defesa. E, na verdade, eu sempre gosto de dizer que este capítulo, o capítulo 7, é como se fosse uma grande aula de história. Ele vai apresentar aqui uma grande aula de história. Ele vai contar toda a história, ou praticamente toda a história do Antigo Testamento, decorada. Ele não tem esboço, não tem figurinha, não tem slide, ele fala tudo de cabeça. Ele chama a atenção e o que nós temos aqui em Atos 7, ele resume boa parte do Antigo Testamento, tudo de cor, tudo decorado. Isso significa que Estevão conhecia a palavra de Deus, conhecia o Antigo Testamento. Nós vamos ver, nós vamos ler aí, e é impressionante a maneira como ele fala, as citações que ele faz, a forma contundente como ele conhece a sua própria história, o seu próprio povo. Então veja só, eu fiz um resumo do capítulo, esboço do capítulo 7. O capítulo está dividido em 3 partes. Primeira, a história de Israel, que é a maior parte aí, né, versículos 1 a 50. Segunda, a acusação de Estevão, versículos 51 a 53. E terceira, a morte de Estevão, versículos 54 a 60. Então, 3 palavras básicas aqui na nossa aula. Uma história, uma acusação e uma morte. Nós vamos ver lá no final do capítulo que Estevão é, por assim dizer, o primeiro mártir do cristianismo. Ele é morto por falar a verdade, por falar da palavra de Deus. Nós vamos ver então aí esse longo sermão falado por ele. Vamos lá, primeira parte então aí, a história de Israel, versículos 1 até os 50. Nós vamos ler à medida que vamos expondo aí. Ele vai contar de forma muito clara, precisa, concisa, como que aconteceu a história de Israel. Ele vai falando aí patriarca por patriarca. Veja aí, vamos lendo versículos 1 a 8. Ele começa falando sobre Abraão, o pai da nação judaica. Veja como ele resume tudo aquilo que a gente demora meses para ler lá no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, tudo aquilo que a gente lê em meses, o Estevão vai resumir aqui em um capítulo. E ele vai pegar aí os principais personagens do Antigo Testamento. Então vejamos aí versículos 1 a 8, ele começa falando sobre Abraão, o pai da nação judaica. Verso 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Lembra disso? Sai da tua terra, da tua casa, dos teus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é dito lá em Gênesis capítulo 12. Lembra, aí Deus fala assim: eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então, Estevão começa de uma maneira muito interessante. E quando ele começa falando de Abraão, isso despertou mais ainda a atenção deles. O Sinédrio, que era composto de 71 membros, todos eles são judeus, todos eles têm a máxima consideração por Abraão. Então, veja, aliás, a forma respeitosa que ele começa, né? Só voltando um pouco no versículo 1, o sumo sacerdote pergunta: é verdade, Estevão? É verdade o que estão falando sobre você? Que você está falando contra o templo,
que você deseja mudar as leis de Moisés, que você vai destruir este lugar. É verdade estas falsas acusações que estão fazendo contra você? É verdade? Então é por isso que o título aí em negrito da sua Bíblia é A Defesa de Estevão. Veja a forma respeitosa que ele fala lá com essas pessoas. Varões, irmãos e pais, ouvi. Ele é respeitoso com aquele tribunal, o sinédrio, o tribunal eclesiástico judaico. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de ir em Harã, habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos. Qual o nome dessa nação? Que nação? O Egito, certo? O Egito. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e destes os 12 patriarcas. Muito bem, então ele começa aí, resumindo, se vocês observarem aqui, nesses 8 versículos, ele já resumiu o livro de Gênesis, todinho. Então ele vai contando resumidamente, mas chamando a atenção dos membros do Sinédrio para a história do povo. Nós somos irmãos. Deus começou um pacto, uma aliança com o povo de Israel. E, aliás, o livro do Gênesis, ele tem 50 capítulos. E ele está dividido em 2 partes, basicamente falando. A primeira parte, capítulos 1 a 11, falam sobre a história da criação universal. Se você observar o capítulo 11 de Gênesis, ele fala sobre a Torre de Babel. E dos capítulos 12 até os 50, fala sobre a história da criação do povo de Israel. Quando Estevão diz no versículo 3, sai da tua terra e da tua parentela, é justamente Gênesis 12, que é o início da segunda parte do livro. Do capítulo 12 até o capítulo 50, a preocupação de Moisés é contar a história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. Se vocês observarem, Gênesis 50 termina falando sobre a morte de José. José morre com 110 anos de idade. Então, aliás, um detalhe curioso, né? Por que Moisés escreveu, o primeiro livro de Moisés é o livro do Gênesis? Porque ele havia tirado o povo lá do Egito, o povo estava lá no deserto caminhando. Lá no Egito eles tinham muitos deuses, muitas divindades. Os egípcios eram politeístas. Daqui a pouco eles estavam no deserto lá e Moisés então começa a dizer assim: olha, eu vou contar para vocês a história de vocês. De onde que vocês vêm? Qual é a origem? Então Moisés ele vai desmistificando aquele politeísmo muito grande que havia na terra do Egito. Então Moisés diz: olha, eu vou contar a história de vocês, quem são vocês, quem é o pai de vocês, de onde vocês vieram. Então, quem foi que criou vocês? Então, o primeiro versículo da Bíblia é: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então ele vai mostrando: olha, vocês têm um Deus criador,
que criou todas as coisas, capítulos 1 a 11, a criação universal. E vocês têm um Deus que particulariza e que criou um povo, Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, a ideia de Moisés é, talvez os israelitas pensassem, quem somos nós? De onde nós viemos? Qual é a nossa origem? E Moisés diz, a origem, vocês têm um Deus poderoso que fez aliança com um homem, e às vezes a gente coloca o Abraão num pedestal, né? Nós o chamamos de pai da fé, e ele é mesmo, mas se nós olharmos para o início, Abraão era um descrente, um pagão, e ele era um idólatra. Ele tinha muitos ídolos. Aí você diz, mas como assim? Eu já li o livro do Gênesis e não aparece Abraão adorando ídolos. Quem vai dizer que Abraão era um idólatra é Josué. No final da vida dele, em Josué, lá no capítulo 24, muitos anos depois, Josué fala assim, Abraão, o nosso pai, era idólatra. Só que isso não está escrito em Gênesis. Está escrito séculos depois com Josué. Então, até aqui o sermão está indo muito bem. Eu tenho certeza que o Sinédrio estava atento, ouvindo isso. E no versículo 8, veja só. No versículo 8, o Estevão resumiu vários capítulos lá. Ele consegue falar, olha só, de Abraão, Isaque, Jacó e os 12 patriarcas. Abraão circuncida Isaque no versículo 8, né? Isso está lá em Gênesis 17, quando Deus fala que deveria ser praticada a circuncisão ao 8º dia. Então, até o versículo 8, você tem aí a história de Abraão, o amigo, o pai da nação. Aliás, Abraão recebe 2 nomes, né? Que eu acho que qualquer um de nós gostaria de receber. Abraão é chamado de o pai da fé e é chamado de amigo de Deus. Não é isso? Já pensou? Quem é seu amigo? Quem é seu melhor amigo? Deus. Eu gostaria de ser chamado assim. Então, Abraão sai da condição de idólatra, segundo Josué capítulo 24, para ser amigo de Deus e para ser o pai da fé, o pai da nação. Aliás, Abraão é pai de duas, por assim dizer, duas religiões, né? Abraão é o pai dos judeus, aliás, 3, né? É o pai dos judeus, pai dos cristãos e pai dos muçulmanos. O que muda aí é a mãe, né? Sara é a mãe dos judeus e cristãos e Agar é a mãe dos muçulmanos. Olha a importância desse homem que sai de idólatra para ser amigo de Deus e pai da fé. Muito bem, sigamos em frente aqui. Eles estão gostando do sermão. Versículos 9 a 16, agora, fala sobre José, o salvador do seu povo. Olha só, verso 9. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não acharam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão
ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Então, ele fala agora sobre José, o salvador do seu povo. No versículo 11, que eu fiz um destaque aí, fala sobre fome. Lembra da fome? José interpreta os sonhos de Faraó: 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e depois 7 espigas cheias, depois 7 espigas mirradas, e ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó, e de repente alguém apresenta José para o Faraó, e o José diz assim: olha, Faraó, Deus está mostrando o futuro para você. Deus está mostrando o que vai acontecer nos próximos 14 anos. E virá muita fartura, e você deve guardar muita comida, guarde muita coisa aí, porque depois virá 7 anos de fome em toda a terra. E digo mais ao Senhor, o Senhor deve escolher um homem bom, um homem ajuizado, um homem que faça isso. E adivinha quem foi eleito? Está eleito, é você mesmo, a votação mais rápida da história, e não foi por escrutínio secreto, foi por aclamação. Eu voto em José. Alguém discorda? Então ele diz, o Faraó reconhece: por acaso haveria alguém mais sábio e mais ajuizado do que José? Você conseguiu revelar o sonho, você conseguiu falar todas essas coisas, é você, está eleito. Só que alguns instantes antes ele estava preso na cadeia, ele se barbeou e compareceu diante de Faraó, e Deus o honrou. Então houve fome. Depois no versículo 15, diz que Jacó desceu ao Egito. E eu não sei você, mas toda vez que eu passo por aquela parte lá, eu tenho vontade de chorar. Quando eu leio a história de José, quando ele faz todos aqueles estratagemas, ele prende os irmãos, coloca o copo dele lá nos sacos, cheios de alimento, de cereais. Ele parece duro com os irmãos, não é assim? E depois tem uma hora que nem ele mesmo aguenta, ele sai, manda todo mundo sair, e ele chora tão alto, ele grita de tanto chorar. Vocês não ficam emocionados não, ou é só eu só? Acho que vocês também devem ficar emocionados, né? E daqui a pouco essa fome, passaram-se os 7 anos de fartura, e a fome chegou lá na casa do pai dele. E o pai dele tem uma ideia na cabeça, ele tem 20 anos. Tem 20 anos que o Jacó acredita que o filho dele está morto. Lembra? Os filhos chegam, matam um animal, mela a roupa lá de sangue, coloca um monte de sangue lá na roupa, entrega para Jacó, e o Jacó diz assim: foi um bicho, foi um animal, certamente uma fera selvagem o matou e o devorou. E a cena que Jacó tem na cabeça durante 20 anos é que o meu filho foi morto por um animal. Uma mentira escondida por 20 anos. Daqui a pouco tem toda aquela história que nós conhecemos lá no livro, e o Jacó descobre que o filho dele estava vivo. 20 anos depois. E o Jacó, e diz assim, os filhos voltam do Egito com um monte de carros para buscar a família dele, e o texto fala que meio que o coração de Jacó parou, porque ele não acreditou na notícia de que José estava vivo, e que José era simplesmente o governador do Egito. Não, meu filho está morto. Meu filho foi devorado por um animal, por uma fera selvagem. E o Jacó imediatamente toma a decisão: nós estamos de mudança para o Egito agora. Os filhos falam: papai, é verdade, o José está vivo, e o José é o governador do Egito, e o faraó mandou todos esses carros aqui para levar o senhor, levar a nossa família. E o texto diz no versículo 14, que foram 75 pessoas. 75 pessoas para o Egito. Quando eles voltaram, quando eles foram embora do Egito, essas 75 pessoas se multiplicaram a tal ponto, que agora, o texto lá de Êxodo diz que são 603.730. Os contáveis.
mas os estudiosos dizem que davam mais ou menos 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, contando homens, mulheres e crianças. E Êxodo 12:40 diz que o tempo em que eles ficaram no Egito foi de 430 anos. 430. Agora, como é que você ficaria se você soubesse que o seu filho que você achava que estava morto, está vivo? Certamente você ficaria feliz. E quando Jacó soube dessa notícia, que o filho dele estava vivo, ele tinha 130 anos. 130. Já era de idade avançada. E ele diz, basta, eu quero ver o meu filho. Eu fico imaginando o encontro deles. O choro, a emoção que não deve ter sido o reencontro deles. E Jacó ainda viveu mais 17 anos no Egito, diz o texto lá em Gênesis, e ele morre, portanto, aos 147 anos de idade. Portanto, Estevão está avançando um pouco mais no seu sermão e ele fala, agora é hora de falar sobre José, o salvador do seu povo. E ele avança mais no sermão. Versículos 17 a 43, é hora de falar sobre Moisés, o libertador do seu povo. Versículos 17 a 43. E é interessante, eu não sei se você já observou, mas a vida de Moisés, ela é contada nesse sermão, está dividida em 3 partes. Moisés viveu 120 anos, 120. E a história dele é dividida em 40, 40 e 40. E Estevão vai dividir exatamente assim, conta a história nos primeiros 40, depois até os 80 e depois até os 120. É o que ele vai fazer aí nos versículos 17 a 43. Veja só, dos 0 aos 40 anos, ele estava no Egito. Veja aí versículos 17 a 22. A primeira parte aí, um terço da vida dele, né? Primeiro, um terço da vida dele, versículos 17 a 22. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Como que chamava os pais de Moisés? A mãe eu sei, né? A mãe, Joquebede, Arão. Arão é o irmão, certo? Arão, certo? Arão e Joquebede. Veja que o verso 20 fala que ele era formoso. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Veja que interessante como a Bíblia ela é sucinta. Nos versículos 17 a 22, são contados 40 anos e você nem percebeu. Rapidinho. Eu sempre falo, né? Se a Bíblia fosse contar todos os detalhes de todos os personagens, de toda a história da redenção, ela seria mais ou menos muito mais grossa em 10 volumes ou 12 volumes. A sua Bíblia seria gigante, certo? E às vezes você percebe que a Bíblia ela conta rapidamente os episódios, que é para que nós pensemos e meditemos naquilo que não é dito. Eu sempre falo que tem a mensagem explícita e a mensagem implícita. Rapidamente o Estevão contou, e você nem percebeu e nem eu,
Estevão contou 40 anos da vida de Moisés em 5 versículos. Veja que no versículo 20 ele diz que ele era formoso, depois ele foi exposto, a filha de Faraó o recolheu. Lembra quando a filha de Faraó foi tomar banho lá no rio Nilo? Colocaram ele num cestinho, a irmã ficou de olho lá, e a irmã, de repente veio a filha de Faraó, pega para criar, e a irmã fala assim, a senhora quer que eu arrume alguém para cuidar desse bebê? Sim, pode sim. Aí a Miriam, que era esperta, né, vai lá e chama a própria mãe, né? E é curioso nessa história que a mãe ganha para cuidar do filho. Já viram um negócio desse? A mãe está sendo paga, para cuidar do seu próprio filho, que a Miriam não falou que era o filho. É meu irmãozinho, o Moisésinho lá, né? Aliás, tem o nome Moisés significa salvo das águas. E até hoje tem, quando nasce um bebezinho, você compra um Moisés lá, não compra? Você compra um Moisésinho, é por conta dessa história aí, tá certo? Então, a Joquebede é paga para amamentar o seu filho, para cuidar dele. Então, Estevão conta aí 40 anos da vida de Moisés, muito rapidamente. Você nem percebeu, mas já foram 40 anos. Agora vamos dos 40 aos 80. Estevão vai contar aí. Até os 40 ele vive no Egito. Até aos 80 ele vive numa cidade chamada Midian. Versículos 23 a 29. Diz assim, olha só. Quando completou 40 anos, é o início do segundo período, dos 40 aos 80. Veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo, quem te constituiu a autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Então, dos versículos 23 a 29, Estevão conta mais 40 anos da vida dele, muito rapidamente. Só que 40 anos você vivendo, demora muito mais do que aqui num breve relato. E o texto diz que quando ele completa 40 anos, ele vivia no palácio, vivia bem. E veja que interessante, Moisés poderia ser sucessor de Faraó. Ele foi criado com a sabedoria egípcia, com todos os privilégios que tinha. Ele poderia muito bem, foi criado pela filha de Faraó, ele poderia, quem sabe, ser o sucessor de Faraó. E um belo dia ele resolve sair e vai ver como andam as coisas. O seu povo, ele estava no palácio, mas o seu povo estava sofrendo, apanhando, um duro jugo, uma dura servidão. E aí ele viu aquela briga lá, né? E é curioso que a Bíblia fala, eu fico pensando, né? A Bíblia fala umas coisas que me deixam pensando. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra, o mais manso. No entanto, ele viu 2 homens brigando lá e matou um homem e enterrou na areia. Não, muito manso, né? Mansíssimo. Caramba! E isso está lá no Pentateuco, né? E Moisés era o homem mais manso da terra. Matou o homem, enterrou na areia. No outro dia ele viu lá 2 irmãos brigando. Mas por que vocês estão brigando? Aí fala assim, por acaso você quer matar a gente como você fez ontem? Ih, sujou, né? Sujou. Moisés falou, me descobriram.
Será que viram, será que viram aonde eu enterrei o homem? E ele foge. Então olha só, ele foge porque isso chegaria aos ouvidos do faraó, e ele seria morto. Então uma simples saída, uma visitinha lá, matou alguém, voltou para casa, enterrou, está tudo certo? Não, está tudo certo não. O homem mais manso da terra, e ele foge. Ele tinha um palácio, daqui a pouco ele vai morar em Midian, com o sogro. Vai morar com o sogro. Como é que chamava o sogro? Jetro. Jetro, muito bem. E ele vai viver 40 anos lá, vivendo com o seu sogro. E eu falava sobre o homem mais manso, né? Então, veja, se o mais manso mata e enterra na areia, eu fico pensando o que a Bíblia vai falar do mais bravo da Bíblia. Certo? O Fernando, tu dizes, o Fernando está dizendo que ele amansou porque morou com o sogro. Vocês concordam nisso? Vocês concordam com isso? Com essa heresia? Ele amansou porque morou 40 anos com o sogro. Sobre o homem mais bravo, né? Moisés é o mais manso, e o mais bravo eu me lembro assim, talvez um personagem que logo vem na nossa cabeça, seja o Pedro, né? O apóstolo Pedro. Se der uma espada na mão dele, ele resolve rapidinho o que fazer, não é assim? Ele corta a orelha lá. Ele errou, viu? Ele errou. Ele não queria cortar a orelha. Não era o seu objetivo cortar a orelha. Aí depois, imaginem a cena, a orelha no chão. Imagina, Jesus se abaixa lá e... Já pensou que é surreal o negócio, né? A orelha colada. Orelha colada, tudo resolvido. Mas se não fosse Jesus, a orelha não ia ser restabelecida. Muito bem. Então, mais 40 anos vivendo com o seu sogro. Como que chamava a esposa do Moisés? Zípora. Zípora, muito bem. Agora vamos ver aí mais 40 anos, 120 anos contados em 15 minutos. Viram aí como aqui é rápido? Versículos 30 a 43 contam aí 40 anos da vida dele. Agora ele está no deserto. Veja, ele sai do Egito, sai de Midian, e agora 40 anos com aquele povo. Versículo 30. Decorridos 40 anos, viram? Ele está com 80 já. Aqui no versículo 30, ele tem 80 anos de idade. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. E aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, temendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para livrá-lo, para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Então, esse episódio refere-se a Êxodo 3, é o episódio da sarça ardente. Lembra da sarça? A sarça ardia, mas não se consumia. Então, é curioso, né? Moisés, ele vai começar o seu ministério com 80 anos. E nós com 80 anos, estaríamos já parando, pensando em aposentadoria, férias, descanso, Acapulco com o Chaves, talvez. E ele não, aqui ele está começando. Isso aqui ensina um princípio, irmãos, que não existe aposentadoria no reino de Deus. Moisés vai começar a trabalhar com 80 anos e vai até aos 120. Veja só o verso 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador,
com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais da terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Então, o que vai culminar nos seus 120. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Esse profeta está em Deuteronômio capítulo 17, versículos 17 e 18. Veja, ele salta de Êxodo e vai para Deuteronômio, porque ele está contando muito rapidamente. Esse profeta do versículo 37 está em Deuteronômio. 38. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aliás, isso aqui mostra claramente a rebeldia do povo, né? Moisés tinha subido ao monte para buscar as tábuas da lei, os mandamentos. Ele ficou 40 dias lá e o povo começou a ficar impaciente. Cadê Moisés? Cadê? Por que ele não volta? Arão, e o teu irmão? Cadê o Moisés? E o povo começa a ficar impaciente e diz assim: Arão, vamos pegar o ouro que nós trouxemos lá, né? Eu falo que é o fundo de garantia, pelo tempo de serviço prestado lá, né? Lá no Egito. Eles pegam o ouro e constroem um bezerro de ouro, está lá em Êxodo 32, e eles constroem aquele bezerro e eles têm a cara de pau de falar: são estes os deuses que nos tiraram do Egito. Um bezerro tirou a gente do Egito. Lembra-se na divisão do reino com Jeroboão? Jeroboão constrói também um bezerro de ouro para ser adorado. E eles dizem assim: construa esse bezerro, porque nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Quando eles estavam em festa, está lá Moisés voltando do monte com Josué, e Josué diz: eu escuto um barulho de festa, e Moisés diz: não é nada disso. Moisés chega, fica bravo mais uma vez, quebra as tábuas da lei. Deus fica bravo com o povo lá. Se não fosse a misericórdia de Deus, o povo teria sido destruído. Verso 41. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para os adorar? Por isso vos desterrei para além de Babilônia. Então, no versículo 43, nós temos aqui uma informação rápida dada por Estevão, que foi a idolatria a causa do cativeiro. Foi por conta da idolatria que Deus levou o povo para a Babilônia. Então, muito bem, nós já vimos aí a vida de Moisés, 120 anos contados muito rapidamente. Alguém já disse que nesses 3 períodos da vida de Moisés, eles podem ser resumidos assim: até os 40 anos, Moisés viveu achando que era alguém. Depois, até aos 80 anos, ele descobriu que não era ninguém. E dos 80 anos em diante, ele descobriu que era alguém sendo usado nas mãos do Senhor. Percebe? E isso tudo nesses versículos aqui, nesse resumo. Então, até aos 40 anos, achando que era alguém. Quem sabe, o sucessor de Faraó.
alguém proeminente, famoso, eu posso me tornar alguém muito conhecido aqui no Egito. Depois dos 40 aos 80, descobrindo que não era ninguém, sendo amansado pelo sogro, segundo Fernando, sendo amansado lá, descobrindo que não era ninguém. E também dos 80 anos em diante, quando Deus o chama para a obra, diz: agora eu vou mostrar que você vai ser alguém usado por mim. E Moisés, na terceira fase da vida dele, ele é tão importante, ele se torna uma referência tão grande, que a lei é de Moisés. Lembra na transfiguração de Jesus, lá no Novo Testamento, quando ele pega Pedro, Tiago e João, Mateus 17, quem que aparece no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. E veja, 3 pessoas ali, representando 3 grandes eras, por assim dizer, da Bíblia. Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. E Jesus representa qual a palavrinha? Não. Vamos lá. Moisés, a lei. Elias, os profetas. E Jesus? Vamos lá. Quem dá mais? Quem dá mais? Jesus representa a graça. Veja, 3 homens ali. Moisés está representando toda a força da lei no Monte da Transfiguração. Mateus 17. Elias está representando todos os profetas. Talvez porque ele tenha ido embora vivo, né? Ele não morreu, né? Então Elias representa os profetas. Daniel, Ezequiel e tantos outros profetas que tem. Profetas escritores e profetas não escritores. E Jesus representando a graça. A lei, os profetas e a graça reunidos no mesmo lugar. Qual foi a conclusão do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro vê aquela cena e diz assim: bom é estarmos aqui, é claro. Eu sempre brinco que aquele hino lá, aquele cântico, né? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Talvez foi o Pedro que criou lá. Ele diz: bom é estarmos aqui. Claro que é bom. Quem é que vê todo dia a lei, os profetas e a graça junto? Claro que é bom. E tem um outro problema. Aqui em cima é bom, lá embaixo não é tão bom não. Porque quando eles descem do monte lá, tem um endemoniado. E Jesus chega e olha a cena e diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Pedro disse que era bom, mas Jesus diz, você não sabe o que você está falando. Não sabe o que você está falando. Muito bem, vamos caminhar mais um pouco aqui. Eu estou resumindo todo o Antigo Testamento aqui com vocês, junto com Estevão. Seguindo, versículos 44 a 46. É hora de falar sobre o tabernáculo. Ele fala dos patriarcas e agora fala sobre um símbolo religioso, que vai representar a questão do culto. O tabernáculo durou de Josué até Davi. Lembra de Josué, quando ele vai lá na Josué 6, né? E destrói a cidade de Jericó. E aí tem aquela musiquinha famosa, né? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vamos ver aqui, verso 44. O tabernáculo de Josué até Davi. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha sido visto. O qual também nossos pais com Josué, aí Josué já é o 6º livro da Bíblia, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Viu como ele está avançando? O tabernáculo foi um
algo importante para a vida religiosa de Israel, começando de Josué e indo até Davi. Por que Davi? Porque é ele que vai ter a ideia ou a intenção de construir o templo. Veja só, então, Josué a Davi. 46, este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Nós já estamos aqui em Reis e Crônicas, está vendo? Muito rapidamente o sermão é contado. Sobre o tabernáculo, é interessante que o tabernáculo, ele representava a presença de Deus no meio do seu povo. O tabernáculo, ele tinha a Arca da Aliança, que deveria ser carregada, né, por 4 levitas. E tem lembra do episódio que Davi quer pegar a Arca da Aliança, que estava numa cidade, para trazer para Jerusalém? Que os filisteus haviam roubado a Arca da Aliança. E aí os filisteus tiveram uma ideia. Veja que os judeus, eles carregam a Arca da Aliança a pé. Não, que negócio mais arcaico, né? Mais antiquado, não, vamos colocar num carro. Aí, num carro de boi, claro, né? Não é numa saveiro, certo? Nem tinha saveiro. Vamos colocar num carro de bois, para que ficar carregando esse peso aqui? E aí eles colocam, porque eles não sabiam eles roubam a arca, não sabem das regras, e aí, quando a arca é recuperada, a arca continua no carro de bois, 2 levitas começam a carregar, os bois tropeçam, a arca cai, o que aconteceu? Seguraram. Claro, um objeto valioso está caindo, o que você vai fazer? Segurar, né? E como que é o nome do homem que morreu lá? aí já é demais, né? Alguém lembra? E ele era sacerdote. Como que é o nome do homem que colocou a mão lá e segurou? Ninguém lembra? São 3 letras. Já dei uma dica, hein? Uzá. Lembra do Uzá? 2 irmãos, Uzá e Aminadab, se eu não me engano. Eles eram irmãos, levitas, sacerdotes. E Uzá, ao ver caindo, ele segura. E ele foi fulminado. Na mesma hora. O Davi, que estava contente, estava feliz, estava dançando lá, né? Feliz da vida, viu a cena, deixou a arca ali na casa de um homem chamado Obed-Edom e voltou para casa. Falou, não. Há quem diga que, por conta desse episódio, ele escreveu o Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo templo? Salmo 15. E aí ele desiste da missão e ele fica triste, mas nossa, que severidade, o Uzá só foi segurar, só foi segurar a arca. Talvez, eu tenho uma tese, uma teoria, de que tem um ditado popular que foi criado aqui. De boas intenções, o inferno está cheio. Irmãos, pensa comigo, o Uzá é sacerdote, era uma espécie de pastor. Hoje em dia, o Uzá conhece a Bíblia, o Uzá sabe que não é para colocar a arca numa carroça, num carro, é para carregar a pé. Não tem nada que Deus é arcaico, Deus não mandou carregar a pé, então carrega a pé. 2 sacerdotes atrás, 2 na frente. O Uzá sabia que não podia tocar. Sabia, ele não é um ingênuo. Davi entende que Deus foi muito severo, matando o líder, um sacerdote, mas Uzá não era inocente. Sabe o que Uzá deveria fazer? Deixar a arca cair. Deixa cair. Deixa cair e pega pelas barras. Deixa cair. Então não é que Deus é severo, Deus deu uma ordem. E o texto fala que, além dele, outras pessoas
num determinado momento, abre lá, tira os querubins, abre para ver o que tem lá dentro. Adivinha? Morreu também. Morreu também. A ideia é para transmitir a seriedade, a santidade de Deus. Deus é santo. Muito bem. Isso há o tabernáculo. Aí no versículo 46 é dito que Davi teve uma ideia de construir um templo. E Deus não deixou. Por quê? Porque ele tinha derramado muito sangue. Vamos ver aí então versículos 47 a 50. Depois de séculos tratando com o tabernáculo, a arca da aliança, a arca cai, um pega, um levanta, um morre, e agora vai. Davi diz assim: Natã, eu moro num palácio, moro numa casa belíssima, e Deus tem uma arca. O que você acha de eu construir um templo? Acho ótimo, manda bala. O que tiver no teu coração, faz. O Natã se enganou, né? Natã se enganou. Deus, não, volta lá e fala para Davi que ele não vai construir. Veja aí o finalzinho, versículos 47 a 50. Finalmente o templo é construído. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Salomão fez um templo magnífico, levou cerca de 7 anos para construí-lo, e no dia da inauguração ele chama todo mundo, faz uma festa. É dito que é morto mais de 1000 bois, 1000 holocaustos, se eu não li errado, 120.000 ovelhas, no dia da inauguração. Ele se ajoelha diante lá do templo, lá, ora, abençoa o povo, e ele começa a fazer uma oração e diz assim: nós construímos um templo para ti, só tem um problema, o Senhor não cabe lá. Fizemos uma casa belíssima, maravilhosa, extraordinária, só tem um problema. O Senhor é o convidado de honra, o convidado principal, mas não cabe. Não cabe. Porque a percepção dele é: eis que os céus dos céus não podem conter a tua glória. E Salomão ora e diz assim: Senhor, põe o teu olhar com carinho, especialmente para esse lugar. Se o teu povo que se chama pelo meu nome, lembra lá? Segundo Crônicas 7,14, né? A gente só conhece esse versículo lá de Crônicas, mas esse aqui a gente conhece, né? Se o meu povo se humilhar e orar e clamar e se voltar para esse lugar, ouve tu dos céus, perdoa os pecados do povo e assim por diante. Uma festa, aliás, se eu não me engano, a festa durou 14 dias. 14 dias o templo de inauguração aqui, depois da construção do templo. Muito bem, terminamos a história finalmente. Vamos avançar aqui acho que eu pulei aqui, não. Opa, aqui. O Estevão termina o sermão, e aqui tem um detalhe, irmãos. Até o versículo 50, os judeus estavam gostando do sermão, mas agora eles não vão gostar mais. O sermão, começa com Abraão, ele vai contando toda a história. O Sinédrio estava atento, porque o Sinédrio concordava com essa história. Mas Estevão agora vai mexer com eles. Mexer com quem está quieto, veja só. Então, a acusação de Estevão, versículos 51 a 53. As suas duras palavras, verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, letra maiúscula, referindo-se a Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos.
Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Viram? Uma dura acusação contra o sinédrio. Vocês são homens de dura cerviz. Dura cerviz é alguma coisa relacionada ao pescoço, né? Tem a ver com teimosia. Vocês são teimosos e incircuncisos de coração. Isso aqui é uma alfinetada, né? Vocês são circuncidados na carne, porque Deus mandou fazer isso, Gênesis capítulo 17. Todo macho em Israel, quando completar 8 dias de vida, deve ser circuncidado. Mas Estevão diz assim: do que adianta ser circuncidado na carne e não ter a circuncisão no coração? Do que adianta? Não adianta. Vocês têm a marca no corpo, mas o coração é incircunciso. Vocês resistem ao Espírito Santo. Aí no versículo 52, mais uma acusação. Qual dos profetas vocês não perseguiram? Vocês perseguiram os profetas no Antigo Testamento. Aí veio Jesus, o profeta prometido de Deuteronômio 27, que é chamado de justo aqui. Veio Jesus e o que vocês fizeram também perseguiram. Que mais que vocês fizeram? Vocês são traidores, colocando o dedo no nariz, lá em riste contra eles. E vocês são assassinos. Por que assassinos? Solte-nos Barrabás e crucifica este Jesus. Vocês receberam a lei pelo ministério de anjos. Moisés passou 40 dias lá no monte, e aí vocês não guardaram a lei. Foi duro. Quem que gosta de ouvir umas coisas dessas? Lembra de João Batista, por exemplo, né? Os judeus, os religiosos chegam para ouvir o sermão dele, e ao invés de falar graça e paz, irmãos, não é assim? Graça e paz, sejam bem-vindos aqui à casa do Senhor. Quando João Batista vê o povo chegando, ele diz o quê? Raça de víboras. Pronto, eles não querem ouvir mais nada. chamar de... Tem a raça eleita, né? 1 de Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Mas quem é que gosta de ser chamada de raça de víboras? Então, Estevão faz uma dura acusação. Vocês mataram os profetas no Antigo Testamento e vocês mataram há pouco tempo Jesus Cristo. E aí vem a última parte, que é uma parte triste, inclusive, né? Diga-se de passagem. Veja só, a morte de Estevão. Vamos ler aí e com a leitura nós terminamos. A morte de Estevão, versículos 54 a 60. Só lembrando, mais uma vez, lembrando aos irmãos, que o maior sermão do Novo Testamento, com o maior número de citações, cerca de 50 citações, de cor. E às vezes eu fico pensando se eu ou se nós conhecemos tão bem a nossa história, não é assim? Se nós conhecemos, às vezes a gente pergunta, qual que era o nome do sacerdote lá que morreu? Não sei, é o fulano, tal. Fico pensando se a gente conhece tão bem a história como Estevão. Verso 54. Ouvindo eles isto aqui são as acusações. Enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Se estão rilhando os dentes, boa coisa não é. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, eles estão morrendo de raiva, e olha o que o Estevão continua falando, né? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se,
clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Muito triste o final dessa história. Alguém morrer por falar a verdade, né? Muito triste. Ele morre apedrejado. Aliás, quem fala a verdade geralmente está encrencado. Martin Luther King Jr. Diz o seguinte: se você quer declarar guerra contra alguém, não precisa pegar em armas, basta você dizer o que você pensa. Já viram? Martin Luther King Jr. Se você quer declarar guerra contra alguém, não precisa pegar em armas, basta dizer o que você pensa. Se eu não me engano, Luther King foi morto no dia 4 de abril de 1968. Morto lá nos Estados Unidos. Agora, sobre Estevão, quando ele fala aqui, olha que cena, ele olha para cima e diz: eis que eu vejo os céus abertos, Deus sentado num trono e Jesus Cristo do lado direito. Que visão, hein? Que visão. Para quem já está com raiva, rilhando os dentes, está falando de céu, o outro falando de céu, falando de Deus, e tem um outro problema, né? Ele está vendo o trono de Deus e ele está dizendo que Jesus também é Deus. Mas esse Jesus, esse Sinédrio havia condenado Jesus há pouco tempo. Como assim? Aquele homem que a gente acabou de condenar, está onde? No céu. Do lado direito de Deus. Aquele homem lá, que nós penduramos há pouco tempo numa cruz, sim, ele está do lado direito de Deus. Tem uma hora lá que eles... Sabe quando você não quer ouvir nada, né? Você não quer ouvir, né? Eles tapam os ouvidos para não escutar isso. Jesus está à destra de Deus Todo-Poderoso. Eles colocam ele fora da cidade, ele é apedrejado. E ao ser apedrejado, tiram as roupas dele e deixam a roupa dele com um jovem. Esse jovem aqui vai dar o que falar, né? Saulo de Tarso, é o apóstolo Paulo. E veja, o texto diz, parece algo ingênuo aqui, que ele está segurando as roupas. Não é só segurar as roupas. O que o texto está querendo dizer é que Saulo estava concordando e aprovando aquele ato. Deixa comigo, me dá as roupas dele aqui. Não é só segurar as roupas, é aprovar ou consentir com a sua morte. Saulo de Tarso, ele viu toda aquela cena. O primeiro mártir do cristianismo, Estevão, esse homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora, o que mais me impressiona, eu não sei você, o que mais me impressiona é o pedido que Estevão faz. É um negócio, sim. Eu vou falar o pedido dele e depois eu vou falar o meu pedido, tá? Falar o meu pedido. Talvez um ou dois aqui vai concordar comigo, quer ver? Vocês vão ver. O pedido dele é, não lhes imputes este pecado. Senhor, perdoa esses homens por estarem me apedrejando. Você faria esse pedido? Faria? Certo, a Marlene está dizendo porque ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso que ele está fazendo esse pedido. Mas vamos supor que tem alguém vazio do Espírito Santo aqui. Vocês entenderam? Daqui a pouco eu falo sobre o vazio, tá? Vamos lá. Antes de falar o meu pedido, né? Pedido de um vazio, né? Jesus, lá em Lucas 23, 34, falou a mesma coisa, não falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você está lá na cruz, apanhando, sendo zombado. Desce daí! Se você descer, a gente acredita. Mas, e ainda bem que ele não desceu, viu? Porque se ele tivesse descido, não teria redenção. Não teria redenção. Muito bem, aí o Estevão, que deve ter ouvido o que Jesus falou,
Ele está lá, ele se ajoelha e diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. É igual Jesus falou. Perdoa aquele não posso falar miserável, né? Já falei. Perdoa aquele que jogou a pedra maior em mim. É surreal. Tem que estar cheio do Espírito Santo. O que eu faria? Aí, tá vendo? Achamos alguém aqui vazio. Brincadeira, viu, Diego? Mais um, já somos 2 vazios aqui. Você está de joelho lá. Qual é a nossa vontade humana? Fala para mim. Senhor, mata esse povo. Está de joelho assim, você fala: Senhor, não perdoa não. Inferno, direto. Lá no tribunal só sentença, perdoa não. Ainda que eu pensei que fosse só eu que tinha pensado isso, só eu assim, né? Os vazios, né? Mas veja, é o que vocês estão falando mesmo. Quem precisa estar cheio do Espírito Santo mesmo, para, sendo morto de forma injusta, falar isso. Perdoa-lhes, não lhes imputes, não considere este pecado. Tem que estar cheio do Espírito Santo mesmo, porque da nossa própria natureza nós pediríamos justiça imediata. Justiça. Senhor, eu estou pregando o teu evangelho, estou falando de Jesus, estou falando a verdade, resumi todo o Antigo Testamento e eles estão jogando pedra em mim? Percebe? Então, isso da nossa perspectiva humana. E só a última palavra sobre a palavra adormeceu. O texto termina falando sobre a palavra adormecer. O sentido dessa palavra é: quem adormeceu vai acordar, certo? Essa é uma palavra meio que suavizada. O texto não diz que ele morreu, certo? Ele não dormiu. Mas essa é a ideia de ele adormeceu e vai acordar, fazendo uma referência à ressurreição. Ele vai ressuscitar, ainda que morto, sendo apedrejado. Lembra lá de João 11, quando Jesus soube da morte de Lázaro? Jesus diz assim: Lázaro dorme. Aí alguém diz: então se ele dorme, vamos acordá-lo. Mas aí o texto desenvolve, Jesus diz claramente: Lázaro morreu. A ideia de adormecer é quem morreu vai ressuscitar, como quem está dormindo acorda. Essa é a ideia. Então, na semana que vem a gente continua o texto, o verso 1 diz: e Saulo consentia na sua morte. Ele concordava aí com o apedrejamento de Estevão. Alguma colocação, alguma pergunta?